Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para falarmos mais um pouco da palavra de Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar a todos. Estamos aqui para falarmos da santa e poderosa palavra de Deus, porque, irmãos, a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra a divisão da alma, do espírito, entre juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Estamos aqui para falarmos da santa palavra. Convido os irmãos a lermos a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo de número 2, que diz assim: expulsar-vos-ão das sinagogas, e vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Nós lemos um trecho da palavra de Deus. Jesus está continuando dando as últimas instruções aos discípulos, e ele está dizendo nessa instrução que tenho-vos dito essas coisas, versículo 1, para que vós não escandalizeis. Jesus está no sermão ensinando os discípulos para que ele não viesse se escandalizar com as coisas que haveriam de suceder na vida deles, acontecer na vida deles, que eles haveriam de passar. E Jesus está dizendo: vão expulsar vocês das sinagogas e vão botar vocês para fora. Vocês vão estar lá pregando a palavra de Deus, eles vão expulsar vocês das sinagogas. E vai vir uma hora que qualquer que matar vocês vai achar que está fazendo um favor para Deus, né? E eu quero falar um pouco sobre isso. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Será que isso já começou a acontecer? Ou ainda está para acontecer? Começou a acontecer no tempo de Jesus e está acontecendo até o dia de hoje. Tá? Muitas denominações que falavam da palavra de Deus do jeito que ela é, ensinaram o povo a andar na verdade do Evangelho, que pregavam a sã doutrina, abandonaram ela por causa do capitalismo, por causa do sistema mundano e religioso, tá? E foram liberando o pecado nas suas convenções mundanas e corrompidas, tá? Mas sempre fica um remanescente fiel. Sempre vai ficar alguém que não está disposto a abrir mão daquilo que aprendeu, daquilo que defendeu, daquilo que viveu ou que vive, que vai contestar. Quantos crentes hoje de igrejas antigas estão sendo botados para fora por protestar contra o pecado, por protestar contra a iniquidade, protestar contra o engano, protestar contra o erro, contra o pecado? Louvado seja Deus, né? Muitas vezes as pessoas, elas não conseguem compreender, mas a Bíblia, ela está dizendo, aqui Jesus não está falando da perseguição da parte dos pagãos. Jesus não está falando da perseguição da parte dos pagãos, daqueles que não são cristãos, daqueles que, né, não professam o nome de Cristo, daqueles que não conhecem. Jesus está falando aqui de outra perseguição, a perseguição que vem dos crentes falsos, né, contra os crentes verdadeiros. Jesus não está falando da perseguição da parte dos pagãos, mas
da oposição e hostilidade da parte das nossas próprias autoridades religiosas e congregações religiosas. Quantas congregações, em vez de botar o pecado para fora, está botando quem prega contra o pecado para fora. Em vez de expulsar o pecado, está expulsando o pregador que prega contra o pecado. E as denominações grandes, antigas, mas estão falidas, estão corrompidas, estão na degradação espiritual, estão inseridas no mundanismo. E a Bíblia está dizendo aqui, louvado seja Deus, a referência anterior que Jesus faz ao ódio que o mundo tem dos crentes. Tem muitas pessoas que elas são crentes verdadeiras, elas não entendem, não sei por quê, que os próprios irmãos estão me perseguindo, não são irmãos. Eles são mundanos, eles são corrompidos, eles são, louvado seja Deus, adepto, na verdade, do sistema corrompido mundano. Eles são agentes de Satanás. Voltando para cá, capítulo 15 do livro do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18 e 19. João 15, 18 e 19. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Pastor, mas é o mundo. Mas o sistema mundano hoje se misturou com o sistema religioso. E o mundo está dentro dos templos. Está dentro dos templos a ideologia, né? A ideologia maligna está dentro do templo. Louvado seja Deus. O mundanismo pecaminoso está dentro dos templos. Louvado seja Deus. O divórcio, o adultério, a prostituição, o beber socialmente. Louvado seja Deus. O rock, o rap. Louvado seja o nome de Jesus. Está dentro dos templos. A política, crentes envolvidos, inseridos com a podridão da política. Louvado seja Deus. É como um pastor estava defendendo, não, crente tem que defender a política. Defender a política porque o Egito não mudou José. José que mudou o Egito. José não mudou o Egito. O Egito continuou adorando seus próprios deuses. Não se converteu. Deus só quis dar livramento para Israel e para o mundo através de José. Mas mudança, Ra continuou sendo o Deus do Egito. Eles falam isso porque eles são mundanos. Não, a Babilônia não mudou Daniel. Daniel mudou. O que Daniel mudou a Babilônia religiosamente ou espiritualmente falando? Nada. Nada. Babilônia continuou sendo Babilônia. Louvado seja Deus. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui, capítulo de número 15, versículo 18. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Irmão, se alguém fala a verdade, vive a verdade, e outro crente está se levantando contra ele, outro crente, entre aspas, está se levantando contra ele, isso não é crente, é mundano. E a palavra de Deus, ela está nos mostrando essas verdades. Por certo, inclui esses líderes religiosos. O Jesus fala que o mundo aborrece. Se um líder se levanta contra um outro líder que está falando a verdade, vive a verdade, prega a sã doutrina, isso é mundano. Isso é corrupto. Primeiro, todos os crentes professos ou igrejas, todos os crentes professos e igrejas, infiéis ao ensino de Jesus Cristo e à revelação
apostólica, segundo o Novo Testamento, ou que não procuram manter separado do mundo, são mundanos. Todo líder, toda denominação que professa servir a Deus e não se separa da corrupção do mundo é mundano. É enganador. Vamos ver 1 João, capítulo número 4, 1 João 4, versículo 5. 1 João 4, versículo 5. 1 João 4, 5, 6. Do mundo, vou ler versículo 4. Filhinhos, sois de Deus, e o que eu vos digo, diz assim: filhinhos, sois de Deus, e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Bom, quanta denominação defendendo os ditames do mundo, e o mundo abraça elas, o mundo ouve. Versículo de número 6. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus, ouve-nos. E aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Não tem uma operação do erro em várias denominações. Várias denominações defendendo o pecado, defendendo a mentira, defendendo o engano, a prostituição, louvado seja Deus, defendendo a sensualidade. Existem templos hoje que mais parece um cabaré do que, aleluia, um templo. Parece mais uma discoteca, parece mais, louvado seja Deus, um fã-clube, do que igreja de Deus nosso Pai. A palavra de Deus está dizendo: expulsar-vos-ão das sinagogas. Dezenas, centenas de crentes, milhares, já foram expulsos das suas denominações aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Eu sou testemunha disso. Por quê? Porque não concordaram com o legalismo religioso. Não concordaram com a patifaria, com o engano, com a mentira e com o pecado. Segundo, estes supostos crentes professos adotam valores tão diferentes do verdadeiro evangelho neotestamentário, que quando perseguem e matam as autoridades seguidoras de Cristo, acham que estão servindo a Deus. Eles defendem valores tão diferentes que os que Cristo ensinou e os apóstolos. E quando persegue crente, estão perseguindo: isso aí é fanático, isso aí é rebelde, isso aí é crente atrasado. O fato é que nisso é conhecido o Espírito da verdade. Que quem defende as Escrituras, vive a palavra, tem o Espírito da verdade. E o Espírito do erro, que é o Espírito da mentira. Para findarmos, expulsar-vos-ão das sinagogas. E vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço para Deus. Estamos vivendo esse tempo. Que Deus abençoe a todos. Fique com a paz do Senhor. Se você gostou, dê um joinha, inscreva-se no canal, divulgue para 10, 20 pessoas. Deus te abençoe. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal.